Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Vamos lá para a segunda parte do nosso predicado. Estamos estudando aqui a nossa análise sintática. Estamos na análise sintática trabalhando principalmente o quê? Estamos trabalhando termos essenciais, predicado. Vamos ver agora os termos essenciais, predicado parte 2. Parte 2 por quê? Agora nós vamos estudar, tá, o predicado em si. Predicado é tudo aquilo que informa a respeito do sujeito, dependendo de quem, em que se concentra a informação. Dependendo em que se concentra a informação. Temos os seguintes tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Primeira situação que eu tenho que cuidar. Para mim ter um predicado verbal, o núcleo da informação tem que ser vinculada pelo predicado, tá? E ela deve estar contida no quê? No verbo, num verbo lexical, quer dizer, num verbo de ação. Então esse verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Tipo, João partiu. Olha só, partiu, verbo de ação. Aqui é um verbo intransitivo, né? Não precisa do complemento, mas ele vai ser um predicado o quê? Verbal. Está tudo em cima dele. Eles saíram de casa. Quem sai, sai. Então, outro predicado o quê? Verbal. O viajante caminhava pela estrada, tá? Então, pela estrada faz referência a quem? Ao modo aqui, ó, o verbo caminhava, tá? Então, dessa forma, está todo contido em cima do verbo. E são todos verbos de ação. Então, aqui o meu predicado vai ser o quê? Um predicado verbal, ok? Então, observe que as informações dadas a respeito dos sujeitos estão contidas basicamente em quem? Nos verbos e não no sujeito, tá? O núcleo dela está no verbo, o verbo que está me dando o que o sujeito está fazendo, a ação dele, ok? Já o predicado nominal, o núcleo da informação vinculada pelo predicado está contido no nome, no predicativo do sujeito. Aí você, como assim? O verbo, nesse caso, funciona simplesmente como elemento de ligação entre o sujeito e o predicado. Todos estavam apressados. Ó, apressados faz referência ao verbo ou faz referência a todos? Ao todos. Então, é um nome, tá? Ao sujeito ali, que é um nome. Então, predicativo do sujeito. Então, o núcleo aqui, a informação vinculada, está vinculada ao nome. Por isso, se eu tiver um verbo de ligação, eu vou ter um predicado o quê? Um predicado nominal. Porque toda essa informação vinculada do núcleo estará vinculada ao nome. A prova era difícil. Difícil era o verbo era? Não. A prova. Então, aqui a prova, nome. Então, predicativo do sujeito vai estar tudo aqui em cima dele. Tem o verbo de ligação. Então, aqui o que é? Um predicado nominal. O predicativo do sujeito que me dá isso. O menino estava machucado, tá? Ó, o machucado aqui, ó. Machucado não faz referente ao verbo estava, ao menino. Então, dessa forma aqui, me vincula que o predicativo do sujeito, o núcleo dele, faz referência ao menino. Então, predicado nominal, ok? Predicado verbo nominal. Agora ele vai mudar um pouquinho. Na próxima aula nós vamos ver o que é o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Nós vimos já ali o predicativo do sujeito. Verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. O predicativo do objeto, ele vai fazer referência ao objeto, ok? Então, quando eu tenho um predicado misto, em que a informação se concentra em dois elementos no verbo de ação, tá? Para ele ser primeiro verbo nominal, o verbo tem que ser da ação, tá? Ele pode ser transitivo ou intransitivo. E no predicado, ou do sujeito, ou do objeto. Então, eu tenho que ter o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto dentro da frase, tá? E aí ele vai ter esses dois núcleos. Ele vai ter o predicado verbo nominal, porque ele vai apresentar dois núcleos, o verbo e o predicativo. O menino chegou ao colégio machucado. O verbo chegar é um verbo de ação. Ao colégio é o local, é um dos núcleos. Então está fazendo referência a quem? Ao verbo chegar. Mas o machucado é quem? É o colégio ou é o menino? Tá? Então, dessa forma, o machucado é o predicativo do sujeito. Faz referência ao menino. E eu posso dizer mais, que eu teria implícito aqui um verbo de ligação. O menino está machucado.
ok? Então, por isso vai ser um verbo nominal. Ele tem a parte verbal dele, aqui o verbo de ação, complemento aqui se referindo ao verbo de ação, mas eu também tenho o predicativo do sujeito fazendo referência ao nome lá, que seria a minha parte nominal. A mesma coisa, os proprietários consideraram a proposta razoável. Ó, considerar o verbo de ação, a proposta, núcleo, está fazendo referência ao verbo considerar, é uma parte verbal, tá? É um predicado verbal, mas razoável. É referente aos proprietários ou é referente à proposta? Naquele momento, a proposta é razoável, tá? Então, a proposta é razoável. Então, esse razoável aqui estaria sendo um predicativo do objeto. Então, por isso que eu tenho a situação de verbo nominal. Eu tenho tanto a parte verbal aqui, como a parte nominal se referindo à proposta. Então, no predicado verbo nominal, ocorre o cruzamento de duas estruturas sintáticas. Um predicado verbal e um predicado nominal. Como é que ficaria a primeira? O menino chegou ao colégio e estava machucado. Tá? Os proprietários consideraram a proposta como sendo razoável. Fica implícito isso para mim poder fazer essa parte de verbal e nominal, ok? Aqui eu coloquei um bizu para vocês aqui que facilita bastante. Para mim ter o verbo, quando eu tenho o verbo lexical, o verbo de ação, tá? Eu posso ter o predicado verbal, eu tenho que ter o predicado verbal, ok? Ele é um predicado verbal, ele não é, ele seria o predicado verbal, ele não pode ser nominal, porque o nominal é só com verbos de ligação, ok? Mas ele também pode ser o predicado verbo nominal, porque ele tem a parte lexical da ação dele, do verbo de ação. O verbo de ligação só vai ter o quê? O seu predicado nominal. E quando eu tiver predicativo, tá? Se eu não tenho, para mim ter um predicado verbal, eu não tenho predicativo. Porque se eu tiver tanto o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto, eu teria um predicado verbo nominal. Já o predicativo ele é obrigatório no predicado nominal, o predicativo do sujeito. Então, algumas observações para vocês. Há 3 possíveis classificações para os predicados. Verbal, tem como núcleo um dos verbos, VTD, VI, VTI, VTDI e VI, menos o verbo da ligação. Para ele ser nominal, o núcleo é um nome. O predicado nominal é formado por verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Já o verbo nominal tem o núcleo verbal, um verbo de ação, e um núcleo nominal. Então, eu tenho o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto, ok? Então, vimos aqui essa parte de predicados, ok? Uma parte tranquila, exercitem. Se tiver dúvida, entre em contato com o Gordinho aqui, o Gordinho ajuda vocês, tá? Um beijo do Gordo e até a próxima aula.